Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar 3 parábolas: a do grão de mostarda, a do fermento da massa e a da lançada à terra. Elas se encontram em Mateus, no capítulo 13, versículo de 31 a 35, Marcos, capítulo 4, versículo de 26 a 34, e Lucas, capítulo 13, versículo de 18 a 22. Marcos, ele apresenta a terceira parábola, que é a da semente lançada à terra. Já o texto de Lucas é semelhante ao de Mateus. Então nós vamos ler Mateus e Marcos e depois vamos fazer uma análise. Mateus propôs-lhe uma outra parábola, dizendo: o reino dos céus se assemelha ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Esse grão, que é o menor de todos, as sementes, quando cresce, torna-se planta maior do que todas as outras, torna-se árvore, cujos ramos os pássaros do céu vêm habitar. Disse-lhes também esta outra parábola: o reino dos céus se assemelha ao fermento que uma mulher toma e mistura com 3 medidas de farinha, até que a massa fique inteiramente levedada. Jesus disse por parábolas todas essas coisas à multidão. Não lhe falava sem parábolas, a fim de que se cumprisse essas palavras do profeta: abrirei minha boca para falar por palavras, revelarei todas as coisas que estão ocultas desde a formação do mundo. Agora, em Marcos, ele dizia: o reino de Deus é como quando um homem lança à terra a semente. Quer o homem durma, quer vele dia e noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Pois que a terra por si mesma produz primeiro a erva, depois a espiga, e afinal o grão que cobre a espiga. E amadurecido o fruto, passa-se-lhe a foice, pois é este o momento da ceifa. E dizia: por que compararemos o reino de Deus? Por que parábola o representaremos? Ele se assemelha a um grão de mostarda que, por ser semeado, é a menor de todas as sementes que existem na terra. Uma vez, porém, semeada, ela cresce e se torna maior do que todos os arbustos. Dá galhos tão grandes que os pássaros do céu se podem abrigar à sua sombra. E assim lhes falava por muitas parábolas, de acordo com o que eles podiam entender. Não lhes falava sem parábolas, mas a sós, com os discípulos, tudo lhes explicava. Muito bem. Nós estamos já há algumas reuniões fazendo o estudo das parábolas. E nós dizíamos que Jesus, ele vendo a multidão em grande quantidade em volta dele e logo ela impedida de visualizá-lo com mais facilidade, ele pegou um barquinho e foi para o meio mais afastado, para dentro do lago. Aí todos puderam ver. Ele criou feito uma espécie de cenário. Assim, todos podendo observá-lo, ele começou a falar por parábola. Diz o texto
que ele não falava para a multidão sem ser comparado. Aí os apóstolos perguntam a ele: Senhor, por que falas por parábola? Ele diz: ele fala porque o coração deles estão endurecidos. Ou melhor, eles não têm capacidade de entender. Mas a mensagem fica. E conforme que vão despertando através dos tempos, ou através da evolução, que se processa em muitas encarnações, aí a mensagem vai sendo despertada. No entanto, para vocês eu explico. E em particular ele explicava para os apóstolos. Muito bem. Mas Jesus promete que quando viesse o Consolador prometido, tudo seria explicado. E o que realmente acontece? Com a chegada do Espiritismo, as 41 parábolas de Jesus, todas são explicadas devidamente, né? Por exemplo, a Opus 4 Evangelho de Rusteia é uma prova disso. Por quê? Porque aqui nós temos os próprios evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, assistido pelos apóstolos Moisés, né? Fazendo uma interpretação à luz do Consolador prometido, à luz do Espiritismo, de todo o Evangelho de Jesus, dos mais de 3.800 versículos. O sinal, então, por contrapartida, logo, de todas as parábolas. E aqui nós temos 3 para analisar. Mas nós vimos, na vez passada, há 3 palestras atrás, que quando ele apresentou a primeira parábola, que foi a parábola do semeador, que começa: o semeador saiu a semear a sua semente, e os apóstolos conversaram com ele: Senhor, por que falas em parábola? Aí ele explica a parábola para os apóstolos. No exato momento em que ele explica a parábola, nós aprendemos com Jesus o método de interpretação. Podemos não dar a interpretação devida, ou podemos não dar a interpretação em toda a sua extensão, evidentemente. Mas nós aprendemos com ele o método de interpretar, quer dizer, a didática. Como é que é? Então, o que ele fazia? Ele pegava cada item da parábola e fazia a sua correlação com o reino dos céus. Como se fosse um grande diagrama, um grande desenho, ou uma grande pintura, em que ele fosse apanhando cada item da parábola e fazendo a devida comparação. Assim, seguindo este método, nós estamos já fazendo as interpretações. E hoje nós vamos seguir o mesmo método. Como aqui tem 3 parábolas, nós vamos fazer isso. Vamos desenhar elas, vamos visualizar por um diagrama e depois a gente passa para o comentário. Olha só. Propôs, pois, outra parábola dizendo: o reino dos céus, se o reino dos céus é semelhante ou se assemelha. No fundo, ele não quer falar nada de mostarda, ele não quer falar nada de pássaros dos céus, ele não quer falar de árvore, ele não quer falar de fermento, ele não quer falar de mulher que misturou fermento com a farinha, ele quer falar do reino dos céus. Então, a primeira coisa que nós temos que colocar em mente é isso. Então, na explicação do texto, tudo depois tem que ser comparado com o reino dos céus. Esse é o primeiro ponto. Agora, então começa aí. A primeira. O reino dos céus se assemelha a um grão de mostarda. Um grão de mostarda. Então vou botar aqui a mostarda. Que um homem plantou no seu campo. Então está aqui o campo do homem. E tomou e semeou então no seu campo. Este grão, que é o menor de todos, quer dizer, logo, podemos dizer que ele é menor, vamos botar aqui um sinal de menor, de menos. Este grão, que é o menor de todos, quando cresce, torna-se uma planta maior do que todas as outras, torna-se árvore
cujos ramos os pássaros do céu vêm habitar. Então, com o passar do tempo, ele cresce e se transforma em árvore. Se transforma em árvore, e lá nos galhos das árvores, os pássaros, olha que bonitinho o pássaro, os pássaros vêm habitar. A coisa mais difícil para a gente entender a palestra é a gente visualizar aqui árvore, pássaro, mas para aqueles que têm boa vontade, muito bem. Então, lá na árvore, as aves vão habitar depois que ela cresce. Começa com um grão de mostarda muito pequenininho e depois se transforma numa árvore. Muito bem. Depois ele diz assim: diz também esta outra parábola. O reino dos céus, mais uma vez, então nós já fizemos essa referência ao reino dos céus, se assemelha ao fermento que uma mulher toma e mistura com 3 medidas de farinha. Então aqui nós temos uma mulher, o cabelo dela aqui, diferente do homem lá. Então nós temos uma mulher que ela pega um pouquinho de fermento e mistura com 3 medidas de farinha. Ela mistura com 3 medidas de farinha, até que a massa fique inteiramente levedada. Ela bota a massa lá para descansar e a massa vai crescer. Disse, bom, aí termina em Mateus. Vamos para Marcos. O reino dos céus é como quando um homem lança à terra uma semente. Então é semelhante até agora ao de Marcos. Essa semente, ela germina. Então vamos botar aqui. Ela vai germinar. Depois, Marcos, muito bem. Ela se assemelha à semente. Quer o homem durma ou vigie, ou fica na vigília, ele pode estar dormindo ou na vigília, com sono na vigília, de dia e de noite, a semente germina e depois cresce. E depois que ela cresce, se transforma numa erva. Se transforma numa erva. Depois vem a espiga. Depois nós temos a espiga com os grãos. E aí, por fim, essa espiga amadurece. Ela amadurece. Muito bem. Vamos reler aqui Marcos. Ele dizia: o reino de Deus é como como quando um homem lança à terra a semente. Quer o homem durma, vai para o sono ou na vigília, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Quer dizer, ele não sabe como, mas a natureza produz. Pois a terra por si mesma produz. Então a terra por si mesma produz. Pois que a terra por si mesma produz primeiro a semente, depois a espiga e por final o grão que cobre a espiga. Amadurecendo o fruto, toma-se-lhe a foice, pois que é esse o momento da ceifa. Então, na hora aqui que o grão aparece na espiga e que ele amadurece, aí no caso vem a foice, porque está na hora da ceifa. Ceifar. Então, aqui nós já temos as 3 parábolas.
estão aí devidamente desenhadas e a gente pode refletir. Então vamos recordar. Na primeira mensagem, a primeira parábola, ele diz que um homem chegou lá no seu campo, semeou um grão de mostarda. Essa mostarda, que é menor das sementes, ela cresceu, se transformou em árvore e as aves do céu vieram habitar. Na outra parábola, ele diz que uma mulher pegou uma porção pequena de fermento, misturou em 3 porções de farinha e esperou a massa levedar. O reino dos céus é semelhante a isso, a massa inchar. Na outra, ele diz: um homem plantou lá no seu campo uma semente, e o próprio Marcos fala que é de mostarda. Ele só está desenvolvendo melhor a primeira parábola de Mateus. Era um grão de mostarda. Ele plantou. E quer ele entre em sono ou fique vigiando, a terra por si mesmo produz. E ele não sabe como, mas ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai dar erva, ela vai dar a espiga com os grãos, e depois, que esse grão amadurecer, aí se passa a foice, porque está na hora de ceifar. Está aqui. Muito bem. Agora tem uma passagem em Mateus que diz assim: Jesus dizia por parábola todas essas coisas à multidão. Não lhe falava sem parábolas, a fim de que se cumprisse essas palavras do profeta: abrirei a minha boca para falar por parábolas. Até aí foi o que nós falávamos no início da palestra. Como eles estavam com o coração endurecido, não tinham condição de compreender, eles só falavam por parábolas, até um dia eles poderem compreender a mensagem. Bem, ou esperar a vinda do Consolador, que é o Espiritismo, que ia dar as devidas explicações. Muito bem, mas aí o texto continua aqui: revelarei através das parábolas. O que? Revelarei coisas que estão ocultas desde a formação do mundo. Então, o que nós temos nessas 41 parábolas? As coisas que estão ocultas desde a formação do mundo. Logo podemos dizer que as parábolas não só estão levando-nos para o reino de Deus, mas estão contando coisas que nós não tínhamos capacidade de compreender, e que desde a formação do mundo não tínhamos capacidade de entender. Quando se fala assim, desde a formação do mundo, da ideia de tempo, da ideia de continuidade, da ideia que nós falamos, evolução. Essa é a dica. Essa, podemos dizer, está aí nas entrelinhas, a dica para a gente encarar a mensagem. Olha, observa. O reino de Deus é semelhante ao homem que plantou a semente no seu campo. Nós já vimos em 2 parábolas atrás, a parábola do semeador, e na parábola do grão de trigo, que este homem, no caso, é Jesus, é o Cristo. Ele plantou no seu campo. Nós já tínhamos visto isso, que o campo dele é aonde ele tem e quer produzir. É a terra. Jesus é o governador da terra. Tem uma passagem do Evangelho de João que diz assim: eu não vos deixarei órfãos nunca, eu estarei convosco até o fim do mundo, para sempre, porque eu tenho uma obra que o Pai me deu para eu completar. Ora, quando se fala a ideia de completar, a ideia de cada vez eu fazendo um pouquinho, até que a obra fique completa. É que é quando a gente chega à perfeição. Eu vos prepararei um lugar, diz ele, está no Evangelho de João, aonde não podereis ir agora, mas eu vou preparar esse lugar. Quando vocês estiverem preparados, aí poderão ficar lá comigo.
E, no caso, eu e o Pai somos um. E neste futuro, eu e o Pai somos um, e todos estarão comigo. Então seremos um com Ele e com o Pai. Mas isso é uma obra, repare, é uma obra contínua, porque é a obra que o Pai deu para Ele completar, ou melhor, para Ele acabar, da ideia de continuidade, da ideia de evolução. Então, o campo é a terra. O campo é o local de atividade da evolução. Jesus fundou a terra, criou a terra, como Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 5. Ele criou o nosso planeta e diz Paulo, nós fomos dados a ele no plano espiritual por Deus. Ele então assumiu a responsabilidade da nossa evolução. Nossa, não só dos encarnados, mas dos desencarnados ligados ao planeta Terra, que dá uma média de 4 a 5 vezes a população dos encarnados. Então, essa quantidade de espíritos estão sob a responsabilidade de Jesus. E aí, para gerar a nossa evolução, ou melhor, para ele completar a obra que o Pai deu para ele fazer, que é a nossa transformação espiritual, até a gente ser espírito do bem, espírito perfeito, ele então preparou um local para a nossa transformação. Como nós estávamos inchados pelo pecado, estávamos mergulhados na ignorância, estávamos enfermos, ele então criou um educandário hospital. Porque somos rebeldes, também o educandário presídio. Então nós estamos aqui nesse educandário, escola, presídio, podemos dizer que é um local de correção. Tá certo? E aqui nesse local, que é o campo dele, então, nós somos colocados nas muitas e muitas encarnações, saímos daqui, vamos para o plano espiritual, mas o plano espiritual também é campo dele, porque é um ambiente espiritual ou a psicosfera da Terra, e a gente vai para lá ou aqui, o que importa está sob a supervisão dele. Não importa se encarnado ou desencarnado, nós estamos sob a supervisão dele. Ele está cuidando de nós. E ele tem uma equipe, nós vimos na outra parábola, ele tem uma equipe de trabalhadores com ele. Ou melhor, de aves do céu, ou de espíritos superiores, que estão sob a sua supervisão, que nos ajudam. São os nossos anjos de guarda, os nossos mentores, os missionários, que ora estão no plano espiritual, ora estão encarnados, ora estão aqui para nos dar exemplo, são os chamados missionários. É a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Por que precisa haver missionário? Porque nós desprezamos e esquecemos a lei de Deus. Então, porque a gente desprezou e esqueceu a lei de Deus, repare, desprezar é desvalorizar, e esquecer é ficar inclusive com a doença da ignorância, da inconsciência. E então, por causa disso, os missionários vêm para nos ensinar, nos libertar. Por isso que nunca a Terra deixou de ter missionário, né? Em Jesus, em Paulo, Santo Agostinho, é assim, Francisco de Assis, e assim, Anchieta, Padre Manuel da Nobre, e a história vai se fazendo. Allan Kardec, Chico Xavier, Pietro Baldi, nunca, Bezerra de Menezes, os missionários vão vindo sempre com o objetivo de nos ensinar a despertar a lei de Deus dentro de nós, até ela ficar gravada, como diz Paulo, não nas pedras da lei, mas no nosso coração. Essa é a ideia, é isso que Paulo ensina, porque os 10 mandamentos foram gravados em pedra, mas com o Cristo, diz Paulo, a ideia é pegar a sua mensagem e gravar ela no nosso coração, para que ela seja viva em nós. Por isso que Pedro vai dizer, o apóstolo Pedro, para que a gente se transforme em pedra, não aquela como de Moisés, mas em pedra viva, onde que a gente possa ter a lei viva em nós, na prática do dia a dia. Essa é a mensagem. Então, o texto
É simples. O que se semelha ao reino dos céus? E Mateus usa essa expressão reino dos céus porque os judeus não gostavam de falar a palavra Deus. Era proibido falar a palavra Deus. Então ele troca o reino de Deus por o reino dos céus. O céu aí está no sinônimo de Deus. Tá certo? Por quê? Porque como Mateus estava escrevendo principalmente para os hebreus, e ele era judeu, então ele não usa a palavra Deus. Então ele usa um similar que é céu. Então, no fundo, ele quer dizer o reino de Deus. Como é que a gente faz para despertar aquela constituição? Quando se fala em reino, todo reino tem uma constituição. A constituição desse reino ou as leis desse reino. Todo país tem a sua constituição. Então, o reino de Deus, ou melhor, a constituição, as leis divinas precisam ser despertas. Mas quando o planeta começou, se nós pensarmos assim, a ideia da lei divina, e a maior lei divina, Jesus veio nos ensinar, aquilo que resume toda a lei e os profetas, o que é mesmo? É o amor. Né? Então, o amor, essa é a grande lei divina, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí resume toda a lei e os profetas de Jesus. Então, quando começou a evolução aqui na Terra, lá nas coisas mais antigas do mundo, o amor era pequenininho, era como um grão de mostarda, que diz o texto, era a menor de todas as sementes. Quando começou a evolução planetária do ser humano, vamos falar logo na faixa humana, se a gente começar no reino mineral, então o amor ele está tão embotado no reino mineral que ele só funciona como atração. Matéria atrai matéria na razão inversa do quadrado da sua distância, nos ensinou Isaac Newton, cientista físico. No reino vegetal, o amor está tão embotado que nós estamos na sensibilidade. Já um vegetal um pouquinho mais adiantado, como as dormideiras, já são mais sensíveis, né? A gente toca nela, ela se fecha. Mas o amor ainda está nessa forma. No animal é um instinto. Um instinto, ele não sabe por quê. Ele não sabe por quê, mas ele tem que fazer sexo. Ele não entende, ele tem que comer. Ele tem que comer, se alimentar. Então a fome e o sexo são as duas leis instintivas que comandam o reino animal. E é interessante que um animal pode ficar com o outro, se não está na época de sexo, não está na época de sexo, pronto, não tem sexo. Quando chega a época, não é que ele pensa, agora eu estou com vontade de fazer sexo, não, é um impulso que não tem como frear. E quem tem, por exemplo, cachorro em casa, né, sabe bem disso. Eles criam todas as artimanhas, todas as loucuras, por mais que você vá botando grade para lá e para cá e feche a sua casa, eles arrumam um jeito de passar e tal, para poder cumprir essa, podemos dizer assim, determinação da natureza. Vamos falar assim em termos de sexo no animal. Não há livre-arbítrio, há determinação. Tem que fazer. E se tiver um outro animal fazendo, ele fica em briga, em atacar, e etc. Porque é essa determinação. Repare como o amor está assim. Quando nós vamos para a fase humana, na fase humana, era muito primitiva a ideia de amor. Por exemplo, não se tinha ideia de família. Tinha de família. O homem tinha vontade de fazer sexo, por exemplo, arrastava a mulher pelos cabelos porque ele era mais forte fisicamente, e tinha um filho, e etc. E a mulher cuidava da criança simplesmente por instinto, igual o animal. Com o passar do tempo, a sociedade foi crescendo, foi se desenvolvendo, e o que vai surgir? Nós vamos num determinado período da humanidade, Deus vai aparecer, ou melhor, Jesus vai aparecer para Moisés e vai dizer, olha, precisamos organizar esse povo. Esse povo que está caminhando no deserto, sem ordem, sem organização, sem leis, para viver em sociedade, para viver em urbanidade, urbes, cidade, né?
para que um respeite o outro e entenda que o meu direito vai até onde vai o outro, sem criar infrações, desequilíbrios sociais, nós precisamos estabelecer regras. Aí vieram os mandamentos. Repare que quando a gente olha os mandamentos, o único positivo é ele, Deus. O resto é tudo negativo. O primeiro mandamento: eu sou o vosso Deus, que vos tirei da escravidão do Egito. Eu sou bacana, sou legal, eu libertei você. Aí começam os mandamentos agora para a gente. O que eu quero? Eu, que sou esse tal, esse Deus positivo, eu quero que vocês façam. Não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do outro, honrar pai e mãe. Olha, só que se até o pai e a mãe não era respeitado. As pessoas matavam, as pessoas roubavam. Era muito mais fácil se o outro criar uma vaca, né? Eu vou lá e pego a vaca dele. Para que eu vou ter trabalho? Eu vou lá roubar. Né? Agora, quando vieram as leis, o homem passou então a ter regra. A ter regra. E ele sabe que se ele pegar a vaca lá do outro, ele vai ter penalização. Então repare que a lei ela não é um querer, a lei é um dever. A lei não pergunta se você quer, a lei diz, não faça. Você pode ter vontade de matar uma pessoa que você não gosta, mas você sabe que você vai ter uma penalização, você vai para a cadeia. E naquela época você ia para a pena de morte. Tá certo? Então você tem vontade de não ligar para pai e mãe. Mas aí vem o olhar da sociedade. Olha, porque ele abandonou a mãe, ele abandonou o pai, etc. Então as leis vão nos disciplinando. Primeiro eu vou pelo dever. E de tanto não fazer e conviver com o outro, porque amor antes de tudo é convívio. Esse negócio de eu leio, amei e pronto. Isso aqui não é assim, né? A gente sente aquela atração. Mas nós não podemos interpretar que isso é o amor. O amor vai além. O amor é o convívio. É aquilo que a gente transforma a relação em amizade. Costuma até se dizer que as pessoas que têm o seu cachorrinho e que ficam muito tempo com o cachorrinho vão ficando com a cara parecida do cachorrinho, né? Costuma dizer assim. E o interessante é que também quando a pessoa vai ficando muito tempo lá no casal, também um vai ficando na cara do outro. Relacionamento de 30 anos, 50 anos, 60 anos, um vai ficando na cara do outro. Um vai entendendo o jeito do outro. Você ouvindo a pessoa, você sente o jeito do outro. Né? O outro já pensa e você já sabe o que ele está querendo. Pelo olhar, você já sabe o que ele quer, o que ele precisa, ou ela, o que ela precisa. Então, o amor é, antes de tudo, convívio. Então, de tanto não fazer, tu não deve roubar, tu não deve matar, tu não deve isso, tu não deve aquilo. E aí você vai convivendo, né? Vai convivendo com o próximo, vai convivendo com os seus familiares, pai, irmão, etc. E aí, no convívio, o convívio se transforma em amizade, em amor. O processo é lento. Então, no início, era algo muito pequenininho. Essa mensagem do amor era insignificante. Mas agora nós já aprendemos: não roubar, não matar, não tomar a mulher do outro, essas coisas todas. Muito bem. E de tanto não fazer e conviver com o outro, nós vamos sendo amigos. Mas o outro pode querer te prejudicar. E aí você dá um salto. Olha que coisa. Você dá um salto de conviver com o outro. Mas se o outro vier te prejudicar, e se o outro for teu inimigo, se o outro não quiser obedecer à lei, se o outro não gostar nada disso, como é que você tem que ficar? Como que você tem que encarar isso? Você aprendeu não tomar a mulher do outro, mas se o outro vem tomar tudo? Você aprendeu não roubar, e se o outro vier te roubar? Como é que você tem que ficar diante de uma pessoa que quer te roubar? Não matar, você não mata, mas se o outro vier te matar? Aí,
Passa-se 2000 anos que foi dada essa lei, e as pessoas com essas coisas na cabeça. 2000 anos, aí vem Jesus. Aí Jesus vem e diz: ó, se alguém quer te matar, deixa. Ele só vai matar o corpo. Te preocupa com os erros que você pode cometer, porque aí você pode prejudicar a tua alma. Se alguém vier te roubar, doa. Se vier tomar a capa, dê a túnica também. Se ele mandar dar 1000 passos, dê 2000. Mais ainda, se ele te bater numa face, dá outra. E se ele errar, perdoa. E se ele errar, perdoa e perdoa 70 vezes 7, perdoa sempre. Mas ele não gosta de mim, ele é meu inimigo. Ama o teu inimigo. Isso aí é um salto assim extraordinário. Repare que nós estamos cada vez mais aumentando essa sementinha aqui. Ela está se transformando em árvore grande. Ela que era tão pequenininha que era um amor, que as pessoas não entendiam. Lá no reino mineral, por exemplo, a sua força de atração. O homem da pedra era tão bruto. Depois, no início das civilizações, veio a lei do dever e não do querer. E depois ainda vem agora a mensagem de Jesus que manda amar, inclusive o inimigo. A árvore do amor tem que crescer. E crescer a tal ponto em que as aves dos céus vão vir aqui e abrigar-se na sua sombra. Ou melhor, o amor vai crescer de tal forma que vai ser sombra. Sombra no sentido de proteção, de conforto, de consolo, de abrigo para as aves do céu. Ou, em outras palavras, para os seres superiores. Nós só poderemos ficar sob o abrigo ou a sombra do amor, sob a proteção do amor, sob a guarda do amor, tranquilo, como um animal, como uma ave que faz o seu ninho numa árvore, como a sua casinha, como a sua proteção, como um local de abrigo. Nós só poderemos nos abrigar no amor quando a gente for ave do céu, quando for espírito superior. E para ser espírito superior, para poder frequentar a sombra da árvore, né? Esse amor tem que estar tão já desenvolvido, tão desenvolvido, que passa a ser a proteção para todos. Logo você rompeu aquela pequenez insignificante, onde que não havia nada de amor, onde a lei divina havia sido esquecida e desprezada, e começou a se ampliar, até você fazer como Jesus. Chegar como Jesus fez, amar a todos, sem distinção, e se te botar na cruz, dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É só nesse nível em que o amor passa a ser abrigo, proteção para todos. Então o reino dos céus significa nada mais, nada menos do que a evolução do amor. Deixar o amor acontecer e você poder dizer: eu amo. E como Deus ama, e mais ainda, como Deus é amor, como de João, quando você ama, você se identifica com Deus. E aí sim você pode dizer: sou filho de Deus, porque faço igual a Deus. A gente é filho de Deus porque Ele nos criou, mas a gente não age como Deus. Eu sempre comento: o gato, quando tem um filhinho lá, a gatinha, né? O gatinho mia, igual a mãe. Quando o cachorrinho, a cachorrinha da cria, o cachorrinho late igual a mãe. A gente era para fazer igual a Deus. Se Deus é amor, como diz o texto do Evangelho, era para a gente amar. Então a gente não faz. A gente não faz igual o Pai. Então a gente não pode dizer que é filho dele, no sentido de que seguimos a sua mensagem. Então, a parábola está contando que a gente precisa desenvolver o amor, que no início aqui na Terra começou muito embrutecido, insignificante, menorzinho, a menor de todas as sementes, e que tem que crescer até ficar uma árvore que vai dar proteção. Todos que se aproximarem de você vão encontrar proteção, sombra, aconchego, carinho. Ele então dá uma outra mensagem. O reino dos céus
ou o reino de Deus, a constituição divina, a lei divina que nós já sabemos, que é o amor, se assemelha a uma mulher que pegou um pouquinho de fermento, e não precisa ser muito fermento, e colocou em 3 porções de farinha e esperou para descansar. E ela não precisa fazer mais nada. Ela pega o fermento, mistura com 3 porções de farinha, mistura e não precisa fazer mais nada. Esperar. Levedado é assim. Um certo tempo, passado um certo tempo, a massa enche. As bactérias se multiplicam em velocidade, né? E a massa enche. Esse é o efeito do fermento. Você dá vida a ele. Você dá vida ao fermento. Essa é a ideia do amor. Nós começamos no início como se fosse 3 porções de farinha, quer dizer, muita massa, muito denso, muito pesado, sem possibilidade de ser utilizado para nada. Aí o plano espiritual, e aí ele está falando de mulher, é porque naquela época eram as mulheres que faziam os bolos, que faziam os pães, as massas, né? Mas aí no caso da mulher a gente pode botar para sensibilidade, ele com toda a sensibilidade, porque aí está mostrando que a psicologia feminina não está se falando de mulher, de sexo, está se falando da psicologia feminina, da sensibilidade, chega no coração da pessoa e bota uma pitadinha de fermento. E é interessante que você só consegue entrar no coração do outro quando você tem a psicologia feminina. A mulher, ela com o seu aspecto fraco, ela com a sua beleza, ela com a sua capacidade de gerar filho, ela então mais humilde, ela consegue penetrar no coração do insensível com muito mais facilidade. Então, o que está dizendo é que com muito jeito, muita sensibilidade, muita doçura, aproveitando as melhores oportunidades, e quase sempre essas oportunidades são na hora da luta. Você chegar com um guerreiro e querer falar de amor para ele é muito difícil. Mas quando o guerreiro está machucado, ou quando ele está batido que perdeu a guerra e vem amarrado, vai para a escravidão, essa é a hora que ele está mais sensível, ele está mais aberto, e é ali que a mensagem pode ser penetrada. Então a dor, ela tem a sua função biológica. A dor tem a sua função biológica, tem a sua função terapêutica. E a gente não observa que é ruim sofrer, mas é naquela hora em que a gente fica menos arrogante. A arrogância, a vaidade nos fecha muito, nos limita. A gente tem que ficar com uma antena aberta para captar a emissora, a gente fecha a antena para nós mesmos, a gente só olha para o nosso umbigo. A dor é uma forma de você desesperar. Às vezes você não consegue, você precisa do outro. E você não entende que às vezes você trata tão mal do outro, né? Aquele marido insensível, aquele marido que não tem postura, que é agressivo, traidor, que não tem as responsabilidades do lar. Aí daqui a pouco pega um AVC, por exemplo. Aí é aquela esposa, a mãe, e aquela filha, quase sempre muitos que ele abandonou, que ele não ligou, que ele traiu, que ele não cuidou, que vai dar banho nele, vai lavar ele, vai pôr direção, vai esquecer o horário do remédio, vai deixar de sair, de passear, de namorar, vai se sacrificar para tomar conta dele. No início ele não está ficando muito agressivo, depois o coração vai avançando. E às vezes você precisa de 1, 2, 3 encarnações para avançar mais. E aí aquela pitadinha de fermento, isso a gente chama da psicologia feminina. E pode ser um filho que vai fazer isso. Pode ser um marido que vai fazer isso com a esposa. Pode ser um pai que vai fazer isso com o filho.
Não estou falando agora não é o sexo em si biológico, mas é o comportamento que é psicológico feminino. O comportamento, que é de docilidade. Que tem muito homem que tem. E que tem muita mulher que não tem. Mas normalmente a gente encontra mais nas mulheres do que nos homens. Eu costumo sempre dizer, quando se visita presídio, dia de visita, no domingo, olha, é uma lotada de mulher, de mães e de filhos, e de amigas, e de esposas. A gente tem um homem na fila para visitar a pessoa no presídio. Então, normalmente a gente encontra mais essa humildade da mulher. A mulher é mais propensa a entender e aceitar o sofrimento. Talvez por causa do próprio pacto, né? E ela também, pela ideia do gerar, traz nela maior essa facilidade. É tão fácil que a mulher é mais receptiva que a gente encontra uma quantidade de mulheres nos grupos religiosos. É só contar se tem uma mulher. Vocês olharem, pode ver aqui. Se chegar na igreja católica, é a mesma coisa. Se chegar na igreja protestante, é a mesma coisa. Tá certo? E se nós entrarmos numa sala mediúnica, tem mais mulheres do que homens. E quando tem homem, veja o caso do Chico Xavier, uma docilidade. E tem uma psicologia mais feminina do que masculina. Sendo assim, então, ele quase sempre se aproveita do momento da dor para você colocar a pitadinha de fermento. E espera. Aquele fermento vai ficar ali, daqui a pouco começa a levitar. Você não consegue entender. Aquele homem que era tão agressivo, você começa a tratar dele, e dar banho nele, e providenciar um remédio, às vezes tem que levar a comidinha na boca, ele cospe, aí você pega o pano e limpa. Daqui a pouco ele está com uma gotinha de lágrima nos olhos. Aí para você tirar uma lágrima do insensível não é fácil não, ele é pedra. Transformar pedra em pedra viva, mas ele daqui a pouco tira uma lágrimazinha, daqui a pouco ele sente saudade de você. Quando você vai e chora, quase sempre é bom, né? Malandro, é sempre alguém perto, para proteger. Vão até aprendendo essa astúcia. Eu preciso de você, não vai embora, onde você vai? A pessoa tem que sair para fazer compra, tem que sair para providenciar as coisas da casa. Por que você demorou? Isso aí. Aí você vai mudando. É a massa, ó. Olha o que está acontecendo. Está levedando a massa. Mas aí é no coração. Olha lá, ó. É o coração que está abrindo. Por isso que a gente costuma dizer que tem fato no coração. Às vezes até destrói. Mas ele pode estar de outro coração, não botar em gravação. Né? Mas é abrindo o sentimento. Esse é o levedar a massa. Abrindo o sentimento. Agora, a coisa, Marcos vai em detalhe. Olha como Marcos é didático. É lento, ó. Primeiro, você lança a semente. Não precisa se preocupar, não. Você pode milho, você pode ficar acordado, que a terra vai produzir, tá certo? Por isso que Jesus falava em parábola. Ele já tinha certeza, lançando a semente, que um dia ela vai germinar e vocês estão assistindo as parábolas. Estão ouvindo sobre as parábolas. Estamos aprendendo sobre as parábolas. Ele lançou uma coisa que não deu certo? Não. Demorou 2.000 anos para a gente aprender esse trem ainda. Não é isso? Lançou no campo para crescer agora, para a gente começar a entender a parábola 2.000 anos depois. Se a gente já tivesse entendido na época dele, e os apóstolos, ele explicou para vocês, eu explico, eles já entenderam isso há 2.000 anos. Agora que nós estamos abrindo. Mas não importa, olha lá, quer a gente durma, quer a gente vigie, ou melhor, quer você tenha boa vontade, ou se você nem se interessa, ela está lá fazendo efeito. E daqui a pouco ela começa. Aí vem o caminho, germina. Depois de germinar, o que vem? Hein? Oi? Ela cresce. Germinar como é crescer. E é tão difícil, né? Veja no caso da graminha. Aliás, eu acho isso lindíssimo, é da China. É o terceiro capítulo. É a terceira figurinha do Xing. A terceira hexagrama são 64 figurinhas.
O I Ching é o livro mais antigo da humanidade. A terceira, o terceiro hexagrama é o crescimento. E a ideia é de escuridão. Olha que coisa legal. É a semente da escuridão. Que num esforço de uma dificuldade imensa, lança o primeiro raminho. Por lá de fora para receber o beijo do sol. Então você pega a semente. Vamos aproveitar que ele é do Chico. Aliás, quem quiser estudar, eu tenho um livro sobre o assunto, que é, o nome do livro é A Avançada Metafísica do Chico, uma ciência altamente evolutiva, da editora Marcos. Mas a primeira figurinha é o macho. A terceira figurinha é a fêmea. Com a união das duas figurinhas, nasce o terceiro, que é o filho. Mas para nascer, ou melhor, do encontro das polaridades, para gerar o nascimento, como é que você tem que fazer com a semente? Você bota ela na escuridão. Lá no menos, ó. Lá na escuridão. E aí, molha e deixa. Você não sabe como, mas a terra sabe. A natureza, afinal, essa terra foi feita por ele, pelo homem, pelo Cristo. Ele é o governador de tudo e tem as suas leis. Você não sabe como, mas vai nascer. E aí, lá daquela escuridão, recebendo o calor do sol e a água e aproveitando os nutrientes da terra, porque a terra é rica em nutrientes, ela vai com uma força tremenda romper a terra e dar o primeiro raminho. Aí, desse primeiro raminho, vamos a ter um dia uma árvore. Mas repare, chega. Ele vem e planta a mensagem do amor. O amor germina, começa a crescer, até dar ervas ou galhos. E aí nós vamos ter a espiga com grãos. Tem espiga que dá 30 grãos, nós vimos na parábola do semeador. Tem outras que dá 60, tem outras que dá 100 grãos, cada um dá ou produz segundo o seu nível. Mas o importante é produzir. Produz menos, produz um pouco mais ou produz bastante. A ideia é produzir. E depois que você começa a produzir os grãos, aí ele amadurece. Diz Agostinho, o raio, o sol, amadurece o grão. E quando o grão está maduro, está na hora de ceifar. Vem a foice e corta. Está na hora de ceifar, porque acabou o papel do campo. Acabou o papel do hospital, educandário, presídio, e nós podemos ser ceifados daqui. Eu vos prepararei um lugar. Não podeis ir agora, mas quando chegar essa época, entendereis que eu estou no Pai, o Pai está em mim e vocês comigo. Chegamos ao grau de entendimento de união com Cristo. E já poderíamos dizer como Paulo, já não sou eu mais que vive, é Cristo que vive em mim. Aí seremos ceifados daqui. Ou melhor, vem a foice e nos cefa. E o que isso quer dizer? Não precisamos mais reencarnar aqui. Pergunta 113 do Livro dos Espíritos. O Espírito puro não precisa mais reencarnar. E vai morar onde? Na morada dos Espíritos superiores, junto com Cristo. Eu vos preparei um lugar. Não podereis ir agora. É necessário que o amor germine, cresça, dê erva, que transforme a espiga e os grãos, e que ele amadureça. Aí, quando você for espírito puro, não precisa mais reencarnar. Vem a foice, ou melhor, a lei que diz que não há mais necessidade de sacrifício. E aí você se liberta. Foi cumprido o papel da trajetória evolutiva. A obra, eu tenho uma obra que o Pai me deu para completar. A obra ficou completa quando chegou o não amadurecido, ou melhor, chegou na hora da ceifa. Muita paz, fique com Deus.